Segundo livro do Samuel, capítulo 9, versículo de número 1 até o versículo de número 8. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Achou? Glória a Jesus. Fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Fica aos pés de mim. Faço desse louvor a minha oração. Coração aberto está pra sua voz ouvir. Enche-me de louvores e gozo pra te servir. Fala-me suavemente. Fala, Jesus. Livre te hei de pôr. Fala-me cada dia. Ouve tua voz, eu quero, e nesse mesmo som. E Davi disse: ainda há algo que restou da casa de Saul para que eu possa mostrá-lo a minha bondade por conta de Jonatas? E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba, e quando eles o chamaram até Davi, o rei disse a ele: tu és Ziba? E ele disse: teu servo é ele. E o rei disse: não há mais nenhum da casa de Saul para que eu lhe possa mostrar a bondade de Deus. E Ziba disse ao rei: Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. E o rei disse a ele: onde está ele? E Ziba disse ao rei: eis que ele está na casa de Maqui, filho de Aimiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou buscá-lo, e o retirou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. Ora, quando Mefibosete, o filho de Jonatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a sua face e fez reverência. E Davi disse: Mefibosete. E ele respondeu: eis aqui o teu servo. E Davi disse a ele: não temas, porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai, e tu comerás pão à minha mesa continuamente. E ele se curvou e disse: o que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? O que é o teu servo para que olhes para um cão morto como eu? Você pode tomar o seu assento. Aleluia. Quero chamar a tua atenção aqui à frente, porque esse é um texto que nós conhecemos. Esse texto nos apresenta esse servo do Senhor, que é um dos personagens mais marcantes da história bíblica. Davi, homem segundo o coração de Deus. E ser um homem segundo o coração de Deus não é ser alguém sem pecado, não é ser o melhor marido, o melhor pai de família ou o melhor cristão. Ser um homem segundo o coração de Deus é ser uma pessoa como qualquer outra, que erra, que comete equívocos, mas que reconhece as suas fraquezas, fragilidades, imperfeições, que reconhece que é pó e que é cinza e que necessita constantemente das misericórdias do Senhor em sua vida. Se olharmos para Davi, veremos que ele foi alguém que tinha uma intimidade profunda com Deus. Uma intimidade com Deus como se tem uma intimidade com um grande amigo. E a sua intimidade estava baseada no amor, no temor, no respeito,
na confiança de quem de fato era Deus e de quem ele realmente era. O coração de Davi estava cheio do coração de Deus. Gente, a coragem para enfrentar o gigante Golias foi algo sobrenatural. A sua capacidade de se submeter a Saul, mesmo quando perseguido por ele. A sua lealdade ao rei, a sua fidelidade aos homens e amigos que lutavam ao seu lado. A sua intenção de unificar o reino, de trazer a arca da aliança para Jerusalém. A sua liberdade para expressar o louvor e a manifestação da misericórdia do Senhor em sua vida são alguns dos exemplos mais marcantes da personalidade de Davi, pois a sua primeira experiência o marcou como um homem cheio de graça, que tinha grandes habilidades físicas, a ponto de ser invejado e perseguido por várias vezes por Saul, porque a intimidade de Davi gerava, a popularidade de Davi intimidava Saul, o que procurava com isso todo motivo para matá-lo, pois o ciúme de Saul se tornou tão intenso que o levou a um comportamento irracional. A sua ira se tornou incontrolável, ele buscava uma oportunidade para tirar a vida de Davi. Só que Jonatas, o filho de Saul, gente, amava Davi, e a amizade que ele tinha para com Davi era uma aliança real de amor, era um pacto de fidelidade, de solidariedade. Tanto é que a amizade começou com Jonatas, um príncipe, e Davi, um simples pastor de ovelhas, correspondeu rapidamente. Jonatas, ele demonstrou em ações o seu amor para com Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4, porque ele despojou-se da capa que ele possuía para dar para Davi. Despojar-se da capa significa que ele reconheceu que Davi era superior a ele. Ele reconheceu que Davi era mais corajoso, que Davi era mais confiante em Deus. Ele reconheceu que Davi podia fazer o trabalho melhor do que ele. Dar a capa para o outro significa que ele estava honrando mais a Davi do que ele mesmo. Isso é um ato de humildade. Um príncipe tirar a capa para dar para um pastor de ovelhas. Aleluia, ele está deixando o caminho aberto para o seu amigo, mas ele não só despojou-se da capa, ele também deu a armadura, porque amigo é aquele que protege o outro de todas as investidas de destruição, de armações, de fofoca, de intriga. Amigo não expõe a nudez do outro, a fraqueza do outro. Amigo protege, oferece armador, gente. Ele não deu só armadura, porque ele não só o protegeu com a armadura, mas amigo é aquele que também defende com a espada da palavra. Jonatas deu a espada para Davi, e dar a espada ele estava dizendo: eu estou disposto a andar contigo desarmado, livre de qualquer atitude de desconfiança. Jonatas também deu para Davi, gente, o arco que era utilizado para caça, na busca de provisão de alimento. O que Jonatas está nos ensinando? Que amigo não desampara, amigo não deixa na mão, amigo é leal, mesmo que isso lhe custe. Aleluia! Jonatas deu o cinto, e o cinto indica firmeza, sustentação. O cinto era utilizado para sustentar as vestes. Dar o cinto significa: eu vou ser a tua segurança para que você não caia, vou ser o teu suporte na oração, vou te emprestar o joelho pela mão. Oh, meu Deus do céu! Sabe qual é a minha oração? Que 2024 Deus te dê amizades
amizades sólidas e duradouras. Que Deus coloque gente na tua vida que seja a fonte de inspiração para te ajudar a crescer cada vez mais no caráter de Cristo. Que Deus te dê amizade verdadeira, que não se desfaça com a adversidade e não se enfraquece com a prosperidade. Pode ser uma minoria, mas Deus vai te cercar dos melhores. Aleluia. Eu estou sentindo Deus aqui, aleluia. 2024, Deus é o Deus de conexões. Diga, Deus é o Deus de conexões. Deus é especialista em conduzir as conexões certas em cada fase da nossa vida. E eu sei que existem pessoas que são pontes, são respostas do céu para aquilo que você precisa. Pessoas que são enviadas por Deus para despertar as melhores versões de nós mesmos. E eu profetizo que 2024... Deus vai te dar amizade verdadeira como entre Jonatas e Davi. Oh, meu Deus. Mas que Deus tire da tua vida os sanguessugas. Que Deus tire da tua vida os despeitados. Gente tomada de inveja, de ciúmes, de medo de perder espaço, que varre quem tiver na sua frente. Gente que só sabe abortar o que você tenta gerar. Mas eu vim profetizar para alguém. Deus vai te cercar dos melhores, dos melhor. Oh, aleluia. A amizade de Jonatas com Davi era tão grande, gente, que no dia em que Jonatas estava dando suporte a Davi para que seu pai não matasse, Jonatas lhe fez um pedido. Está lá em 1 Samuel capítulo 20, versículo 14 e 16. Jonatas disse a Davi: se eu ficar vivo, não deixe de ser leal comigo. Mas se por acaso eu morrer, não deixa de ser leal com a minha família. E de fato Jonatas morreu, mas Davi, o seu acordo, não. Porque muito tempo depois ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas, de ser leal com a sua descendência. E é aí que entra Mefibosete, filho de Jonatas, neto do rei Saul. Só que há um detalhe que precisa ser destacado aqui nesse texto. Uma aliança jamais pode ser quebrada. Deus é um Deus que exige honra. Deus exige fidelidade às alianças, porque toda aliança traz o peso de responsabilidade, de compromisso. Quando nós firmamos a nossa palavra diante de Deus, você deve procurar cumpri-la, porque a violação da aliança traz consequências desastrosas. Você não pode violar a aliança de forma leviana. Por isso pense muito antes de casar. Mas pense mais ainda antes de romper um casamento. Pense muito antes de fazer uma sociedade com alguém, porque Deus é aquele que honra e exige fidelidade às alianças. Você está aqui, está entendendo o que eu estou pregando? Aleluia! Com a ascensão de Davi ao trono, o seu reino é marcado por expansão, por prosperidade, porque Davi foi ricamente abençoado. Ele agora tem um exército poderoso, e cerca de 15 a 20 anos depois é que ele vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas, de ser leal à sua descendência. Davi então perguntou para os seus conselheiros: há alguém da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência de Deus para com ele? Os conselheiros mandaram chamar Ziba, antigo servo de Saul, e a resposta de Ziba para Davi é direta, mas é carregada de preconceito. Ele vai dizer no versículo 3 do capítulo 9 de 2 Samuel: ainda tem um filho de Jonatas, mas aleijado de ambos os pés. Você consegue perceber a discriminação na fala de Ziba? Porque ele poderia ter dito apenas o nome, mas ele faz questão de dizer: tem um filho de Jonatas, mas é aleijado. Ou seja, ele está dizendo: tem um, mas não serve. Tem um, mas não presta. Tem um, mas não tem aparência real. Tem um, mas não tem importância. Tem um, mas é limitado. E cuidado com os Zibas que se apresentam no seu caminho. Pessoas como Ziba são gente que vence na vida, mas não deseja que os outros vençam também. Gente que não quer servir de trampolim para o sucesso do outro. Gente como Ziba é até gente que quer ver
vê você bem, desde que você não esteja melhor do que ele. Gente que até celebra a tua conquista, mas desde que as suas realizações não superem as dele. Pessoas como Ziba se sente perdendo quando vê você ganhando. É gente que quer entulhar os teus poços, envenenando a tua fonte de água, queimando de inveja os campos aonde você tem semeado esperança. Pessoas como Ziba é gente que passou a vida inteira te vendo pequeno, e quem te viu muito pequeno tem problema, tem dificuldade em aceitar te ver crescer. Gente como Ziba sabe tudo da tua vida, te acompanha nas redes sociais, mas não curte nada do teu progresso, porque a gente que não suporta ficar sem notícias da tua vida. Mas gente como Ziba vai ter que reconhecer que o Deus de Mefibosete é o Deus da tua vida, é o Deus da tua vida. Vai ter que reconhecer que o Deus da tua vida é aquele que está sentado na sala de comando do universo. É aquele que não perdeu. Ele não perde nenhum detalhe da tua história. É aquele que não é indiferente aos anseios da tua alma. É aquele que cujos planos ele tem ao teu respeito não se perderam nas curvas do caminho. O Deus de Mefibosete é o Deus da tua vida. O Deus que levanta o pobre desde o pó e do monturo para fazê-lo assentar-se entre príncipes. Um Deus que decide tirar gente do lugar nulo, do lugar sem pasto, para conduzi-la a um lugar à sua mesa. Por isso eu vim dizer para alguém aqui: eu não sei aonde você é excluído, eu não sei aonde você foi rejeitado, mas eu sei aonde você foi acolhido e aonde você foi eleito, na mesa do rei. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu sinto uma graça aqui, aleluia. Deixa eu falar uma coisa aqui. Antes de julgar uma pessoa, você precisa conhecer a sua história. É ou não é? Então vamos conhecer a história desse menino. Mefibosete. Ele nasceu cercado de riquezas, de pompa, de glória. Membro da família real. Alguém cuja vida é marcada por tantas tragédias. Porque ele nasceu herdeiro do trono. Nasceu cercado de riqueza, com futuro promissor. Ele teria uma vida formidável, alguém que nasceu para viver no palácio para sempre como um príncipe. Só que uma intervenção forte mudou todo o curso da tua história. Uma intervenção forte muda todo o projeto da sua vida, com uma sequência de traumas que começam na sua infância. Porque ele tinha aproximadamente 5 anos de idade, quando numa única batalha, seu pai, o seu avô, foram mortos. E nesse mesmo momento, sabe que deixando o trono para ser ocupado por Davi, era costume naquela época, quando o novo rei assumiu o trono, ele mandava executar todos os membros, todos os descendentes do antigo rei, para que o seu reino não fosse ameaçado. Então pensa comigo, se o objetivo de Davi era matar todos os descendentes de Saul, com certeza esse menino seria morto. Por isso que quando ficaram sabendo, Saul está morto, Jonatas também está morto. Quando descobre que o rei, o monarca da nação, estava morto, todos os membros da família real começam a fugir. A babá que cuidava de Mefibosete, gente, numa precipitação e com o intuito de proteger o menino, mas ela na correria, esse menino numa queda, provavelmente ela tropeçou, deixou o garoto cair com uma fratura exposta devido à queda, quando não tinha ortopedista na época para colocar no lugar, o que vai fazer com que esse menino tenha uma deficiência permanente, ele fica manco por toda a sua vida. Então pensa, um garoto que cresceu fugindo por causa do seu avô Saul, e ainda teve que conviver com a sua limitação permanente, o que foi possivelmente desenvolvendo nele um quadro de baixa estima, de rejeição, de complexos, de inferioridade, não lhe conferindo valor próprio, e ainda foi conduzido para uma vila chamada Lodebar.
Lodebar, que para alguns teólogos significa lugar sem assunto, sem palavra, mas para outros é lugar sem pasto, região árida, sem vida, lugar inóspito, onde experimentamos a sensação de perda de perspectiva e de rumo. Mas eu descobri com Mefibosete que Lodebar não é um acidente de percurso, mas Lodebar é uma rota definida no âmbito do propósito de Deus, porque é em Lodebar que a gente descobre, gente, Lodebar não é o lugar que Deus te leva para exaltar. Lá em Lodebar você descobre quem você é de verdade. Em Lodebar você baixa a bola. Em Lodebar você se esvazia de você mesmo para se encher de Deus e transbordar da sua graça. Em Lodebar você descobre que você não é muita estrela para pouca constelação. É em Lodebar que você sai do pedestal. Você descobre que você não é a última azeitona da empada. Você não é a última Coca-Cola do deserto. Em Lodebar você aprende a tolerar inconveniências. Em Lodebar você aceita circunstâncias que você nunca imaginou que fossem fazer parte da tua vida. Mas Lodebar é o lugar onde Deus nos esconde para nos preservar. Eu vim dizer para alguém aqui, Lodebar é o lugar que revela as motivações mais profundas da nossa alma e traz o diagnóstico preciso dos desígnios do nosso coração. É em Lodebar que Deus leva a crente para treinar, crente para confiar na promessa do Pai. Porque eu preciso dizer para a gente aqui, você não pode viver o propósito ignorando os processos de Deus na sua história. Eu preciso dizer para a gente aqui, Deus está te levando para Lodebar, para que você aprenda a florescer em meio a perigosos penhascos, em meio a ervas daninhas, porque para sustentar o que virá, você precisa respeitar a fase que você está enfrentando agora. Eu vou repetir isso aqui para ficar melhor. Para sustentar o que virá, porque vem coisas novas e duradouras na tua vida, mas para sustentar o que virá, você precisa respeitar esse processo que você está enfrentando, você está vivendo em Lodebar. Aleluia. Eu vim profetizar para alguém. É tão maravilhoso o que Deus vai fazer na sua vida, que as estruturas de agora ainda não suportam aquilo que vai ser liberado sobre a sua história. É por isso que Deus te preserva em Lodebar. Então entenda que não é uma punição. Escuta isso. Não é uma intervenção do diabo. Porque nem toda humilhação é o diabo patrocinando, gente. Tem humilhações que é Deus por trás de tudo. E eu vim dizer para alguém aqui o que você tem feito, como você tem respondido aos processos que Deus tem permitido que você enfrente. Em Lodebar Deus está preservando você. Eu sei que é humilhação, mas eu preciso dizer para a gente aqui, Deus não leva para Lodebar quem não tem importância. Se Deus está te levando para Lodebar, só revela a tua importância no plano dele. A fase dos bastidores é que vai te preparar para a fase dos holofotes. Então deixa Deus te esconder para te preservar. Oh, aleluia. Aleluia. E não queira sair de Lodebar por conta própria. Diga para quem está do seu lado, não saia por conta própria. Porque quem disse que é a gente que sai? Não é você que sai de Lodebar, diga não é. Mas é o mensageiro do rei que vai lá para te tirar. É no tempo de Deus, e deixa eu falar uma coisa aqui. No tempo de aproximadamente 20 anos, Davi vai se lembrar da promessa. Davi vai se lembrar da aliança que ele fez com Jonatas. Depois de 20 anos, você pode imaginar isso? Sabe aquele momento emocionante da nossa vida que tudo muda, gente? O cenário é alterado, que está caído se levanta, que está estagnado entra em movimento. Se apresenta diante de você uma nova situação. Esse é o tempo de Deus se revelando no plano cronológico da sua chamada, do teu ministério. E o tempo de Deus, eu tenho aprendido, é um tempo que não pode ser controlado pela urgência da nossa necessidade.
Deus não faz as coisas pela pressão da tua agenda e nem pela celeridade do teu calendário. Entenda que muitas vezes na nossa vida Deus age sem pressa. Eu vou repetir isso aqui. Deus muitas vezes na nossa vida age sem pressa. Aleluia. Você está achando que está atrasado, mas é Deus te guardando. Você está achando que está demorando, mas está no tempo dele. Se até a natureza é regida por tempo, eu costumo dizer isso, onde cada estação tem a sua característica. E eu costumo dizer que o pior período para a natureza não é o inverno, gente. É ou não é? Porque a aparência dos galhos não é feia. É o momento que as plantas e as árvores hibernam. A aparência dos galhos é feia, sem vida, é seca. Mas sem o inverno não tem primavera. Porque quando a gente olha para as árvores no inverno que estão hibernando, elas se fecham, mas é o momento que elas estão produzindo substratos, seivas, que são necessárias para a próxima estação. Sem seivas e substratos não tem a estação das flores lindas, belas, perfumadas. Eu vim dizer para alguém aqui, é no inverno da tua vida que Deus está preparando o teu coração para a primavera que está chegando. Quem está olhando de fora, a visão é feia, é seca, mas não sabem, por dentro você está produzindo vida. Mas vai chegar o tempo, aleluia, diga, vai chegar o meu tempo. Eu vim dizer para alguém aqui, 2024 vai chegar o tempo, oh, aleluia, aleluia. E tem hora que a gente não entende, porque quando a gente vê o momento do crescimento, é ou não é? Esses dias eu estava lá no meu condomínio vendo uma árvore linda. Imagina, uma árvore frondosa, robusta, cheia de folhagens. Eu olhei para aquela árvore linda, só que depois que eu passei, eu vi o jardineiro cortando toda a árvore, podando toda a árvore. Sabe, às vezes a gente não entende, aquela árvore tão bonita, mas toda cortada. Aí veio o jardineiro com a sua sabedoria para me explicar. Seni, se eu não cortar, os galhos ficam secos e a árvore enfraquece. Aí ele disse para mim, quem disse para você que a quantidade de galhos significa vitalidade? A quantidade de galhos que são desnecessários exerce um peso que é desnecessário carregar para a próxima fase. O que é isso? E ele disse, podar só ordena o crescimento da árvore. Aí ele foi falando, e como um bom crente, já viu o pregador, a gente dá logo pregação. Aí ele falava, ele dizia, a tesoura ordena a árvore para que ela cresça no tamanho certo, aleluia. Aí você não entende e acha que está crescendo, a árvore está robusta, cheia de folhagens. Aí vem o jardineiro do céu e começa a ordenar a árvore para crescer do jeito certo. Não é na horizontal, é na vertical. É entender que a glória é dele, o poder é dele, a honra é dele, quem faz é ele, é tudo sobre ele. Diga, é tempo, diga, é tempo. Tudo é tempo, gente. E chegou o tempo na vida de Mefibosete. Chegou ou não chegou? Chegou o tempo na vida de Mefibosete. Porque quando Davi ouviu de Ziba a condição de Mefibosete, sem olhar a sua condição, ele mandou chamá-lo. Porque quando ele perguntou a alguém da casa de Saul para que eu possa agir com benevolência de Deus, gente, ele não está perguntando, tem alguém qualificado, merecedor? Tem algum sábio, um homem forte para que eu possa usar no meu governo? Não. Ele está perguntando, alguém que eu possa agir com benevolência, e no hebraico é o mesmo que graça. O que ele está dizendo? Tem alguém que eu possa agir com graça? O que Davi está dizendo? Existe alguém da casa de Saul para receber um favor de alguém que não merece, mas necessita. Vê se Mefibosete ele não foi alvo do amor e da bondade de Davi. E quando Mefibosete ele chegou, gente, ele se prostra para reverenciar. E eu imagino que ele até achou que ele fosse morrer. Mas Davi vai logo declarar, vou agir com bondade para com você por conta da aliança que fiz com teu pai. E te restituirei todas as terras que pertenceram ao seu avô. E para sempre
comerás pão à minha mesa. Escuta isso aqui. Davi está dizendo para aquele homem lançado ao chão em meio à sua crise e trauma: para sempre, repete pelo menos 3 vezes, para sempre comerás pão à minha mesa. Davi disse isso 3 vezes para Mefibosete. Existem algumas considerações aqui, pelo menos 4, rapidinho, e aqui eu encerro a mensagem. 4 considerações que eu gostaria de falar, compartilhar com você, sobre essa expressão que tem alguns significados espirituais para você levar para a sua vida durante esse ano, que são palavras proféticas. Para sempre comerás pão à minha mesa. Primeira consideração que eu faço: é na mesa do rei que nós somos honrados. Mefibosete, nome significa vergonha destruidora, semeador de vergonha. Alguém que vivia fugindo, morando de favor na casa de Maqui, um dos habitantes da cidade. Esse homem vivia lá, remoendo a sua dor, seus traumas, seus conflitos, toda a sua angústia. Um homem sem perspectiva, sem esperança, alguém incapaz de ajudar a si mesmo. Tanto é que a vida dele é uma vida de sequência, gente, de tragédias, que foi produzindo um trauma emocional tão profundo, a ponto desse homem não conseguir ter uma imagem favorável de si, porque a imagem que ele tem de si é tão desagradável, porque quando ele chega diante de Davi, ele vai se enxergar como um cão morto. E cão naquela época não era um animalzinho de estimação, gente, era alguém indigno que comia restos. E a visão que ele tem de si é tão deplorável, porque ele não só se enxerga como cão, como alguém indigno que come resto, mas ele se enxerga como cão morto. Você consegue imaginar isso? Mas sabe o que eu acho lindo? Que enquanto ele se enxerga como cão morto, enquanto Ziba o enxerga como manco, Davi olha para aquele homem lançado ao chão em meio à sua crise e traumas. Ele não enxerga como cão morto e nem como manco, mas ele enxerga como um príncipe, como alguém digno de um lugar à sua mesa. Davi não mirou nas suas limitações. Davi não mirou na sua fragilidade, porque Davi o olhou com as lentes, como Deus nos olha, com as lentes da graça. Deus não vê só como você está hoje, mas como você pode se tornar. Davi não está vendo um manco, um cão morto, mas ele já está vendo um príncipe sentado na sua mesa. Quando ele diz: para sempre comerás pão à minha mesa, gente, sentar à mesa do rei é o mesmo que receber um título de nobreza. Sabe o que Davi está dizendo? Eu reconheço o teu valor, porque para minha casa você será tratado como um filho, como um príncipe, alguém digno de um lugar à minha mesa. Aleluia, a graça nos significa. Eu não sei como foi a tua história. Quem sabe eu estou pregando para alguém que tem uma história marcada por dor. E quem sabe você ouviu tantas palavras negativas ao teu respeito que você foi acreditando. E se tem uma coisa que o diabo tem problema, é quando você descobre quem você é no Pai. Porque quando você descobre quem você é no Pai, você não fica refém daquilo que as pessoas pensam ao teu respeito. Eu vim dizer para alguém: você não é esse corpo de dor. Você não é a maldade que lhe fizeram. Porque o que há de melhor em você nem pode se perder com a maldade do que lhe fizeram. Você não é um acidente de percurso. Você não é resultado de um fato extraordinariamente aleatório do universo. Deus te escolheu como foco do seu amor, como elemento mais valioso de sua criação. E quando você descobre quem você é no Pai, você é príncipe, você é princesa, você tem um lugar de honra nessa mesa. Aleluia. Segunda consideração, rapidinho aqui. Na mesa do rei, gente, a mesa do rei é o lugar que nos insere e nos iguala. Diga: insere e iguala. Agora pensa comigo. Os traumas físicos e emocionais que esse moço vivenciou na sua vida, ele era para ter uma vida o quê? De um perdedor. Um sentimento de perdedor. Porque pensa comigo, alguém que nasceu herdeiro do trono, mas perdeu a posição de príncipe. Foi vitimado por uma queda, deixado a impossibilidade de andar numa cidade estranha. E teve que viver a sua vida sob ameaça de morte. Vê se ele não vivia uma vida cheia de estigma, gente.
Porque quem citava Mefibosete tinha que lembrar as suas tragédias. Quem citava Mefibosete lembrava que é o Mefibosete, o filho de Jonatas, mas aleijado de ambos os pés. Era assim que ele era estigmatizado, até o dia em que o mensageiro do rei desceu lá em Lodebar. Porque agora sentado na mesa do rei, sabe o que é lindo? Que a mesa, que é o lugar onde a gente tem um sentimento de pertença, na mesa do rei que te insere, é a mesa que te iguala, porque na mesa ninguém olhava para os pés, na mesa você é igual, aleluia. A mesa do rei nos dignifica, aleluia. Terceira consideração aqui: a mesa do rei é o lugar da oferta de alimento que cura e que restaura. Diga, cura e restaura. Eu preciso dizer para alguém: a mesa cura, a mesa restaura. Vou melhorar: a mesa do rei cura, a mesa do rei restaura. E se é o lugar da oferta de alimento, não dizem por aí, gente, que a gente é o que a gente come? Você concorda com isso? Por isso que eu estou mudando a minha alimentação. Sabe o que eu descobri? Numa pesquisa recente, a própria ciência tem mostrado, gente, que uma alimentação adequada, ela pode controlar as doenças da alma. Você sabia que uma alimentação rica em nutrientes pode controlar a ansiedade, depressão e insônia? Você sabia que até a alimentação ela interfere no teu sono? Está na hora de você começar a mudar aquilo que você está comendo. E sabe o que eu descobri? Que a alimentação muda até o nosso humor. E muda o humor de crente. Muda ou não muda? Eu vou te dar um exemplo. Lembra de Nabal, que recusou dar alimento para Davi na época de tosquia? Gente, Davi ficou tão irado que ele perdeu a cabeça, o senso de identidade como ungido de Deus. Ele mandou 10 homens pedir comida para Nabal, e Nabal recusa. Vai recusar comida para crente, gente. Davi ficou tão atribulado que mandou 400 homens, estavam armados, decididos a exterminar a casa de Nabal, até que Abigail, ô mulher sábia, ela vai para amansar a fera. E sabe como é que ela vai? Vai com uma carruagem de alimentos, vê se o alimento não muda o humor. Mudou Diana, lembra Diana, amargurada, que não comia, não se alimentava, não bebia. No tempo de festa em Siló, ela estava no templo orando, e depois de orar, recebeu a palavra do sacerdote ali: vai em paz, que o Deus de Israel lhe conceda o que lhe pediste. Ela saiu, comeu, bebeu, e o que é que diz a Bíblia? O semblante não era mais de triste. Prepara a comida, aleluia. Vê se a comida não tem o poder, gente. A comida fez parte do processo terapêutico frente ao quadro depressivo de Elias. Lembra, Elias estava na caverna, o anjo apareceu, apresentou logo o que é para Elias: come e bebe, meu filho, grande será a caminhada. É ou não é? E você acha que comer pão para sempre à mesa do rei, o que Davi está dizendo? Nessa mesa você vai ter cura. A mesa é o lugar de restauração. O alimento faz parte do processo terapêutico na vida de Mefibosete. Deixa eu dizer uma coisa aqui: quando Davi diz para sempre comerás, ele não diz eventualmente. É uma garantia de provisão contínua, ininterrupta. Sabe o que é que significa, meu filho? Se você comia resto em Lodebar, aqui não, na minha mesa você vai comer eternamente do melhor. Eu vim dizer para alguém: 2024 você vai viver com a sensação que você tem tudo que você precisa. Você não vai sentir falta de nada. Eu profetizo um tempo no teu ministério que você não vai mais viver do altar, você vai viver para o altar. Porque quem vive do altar tira do altar, mas quem vive por altar entrega no altar e é sustentado pelo altar. Diga para quem está do seu lado: escolhe o mais bonita, mais bonita. Diga: tem provisão contínua. Oh, aleluia. Vou terminar. Aleluia. Por último, estou terminando. A mesa do rei é a mesa da restituição.
Diga, é o lugar da restituição. Se Mefibosete achou que a sua vida terminaria em Lodebar, se ele achou que Lodebar, ele passaria o final da sua vida, gente, o mensageiro do rei está descendo lá. E esse moço vai ter uma restituição tamanha que a sua geração não será mais a mesma. Ele vai ser restituído a posição de príncipe. Ele recebe o título de nobreza. Com restituição de terras que pertenceram ao seu pai, ao seu avô, herança de seu pai. Porque quem achou que a vida de Mefibosete acabou em Lodebar, se tem gente que achou que acabou, é porque não conhece os próximos capítulos da história. E o Deus que conhece o fim das coisas antes mesmo do início delas, me trouxe aqui para dizer para alguém: a tua história não termina desse jeito. A tua história não termina nessa vergonha. A tua história não termina no lugar nulo, sem pasto, sem vida. Eu vim dizer para alguém: o Deus que fez uma vez tem poder para fazer tudo novo, de novo, de novo. Aleluia. Nenhuma tragédia da sua vida desestabiliza o governo de Deus e nem frustra os seus planos. Você não nasceu para viver machucado, ferido. Você não nasceu para viver esquecido, no lugar sem pasto. Deus não vai te deixar viver para sempre, sem lar, sem refúgio, sem casa, sem história. Porque Ele é um Deus que se lembra da aliança que faz com os seus servos. Você não vai passar a tua vida caído por conta dos seus pecados, porque o mensageiro do rei já desceu na tua Lodebar. E eu vim aqui para dizer para alguém: você tem acesso livre ao trono, você é herdeiro legítimo do trono. Aleluia. Como Davi se lembrou da aliança que ele fez com Jonatas, Deus se lembra da aliança que fez com você. Eu vou repetir isso. Como Davi se lembrou da aliança que fez com Jonatas, Deus não se esqueceu da aliança que Ele fez com você. A vida de Mefibosete pode ter começado em Lodebar, mas vai terminar em Jerusalém, porque esse é o fim que Deus deseja dar a todos que estão aliançados com a sua promessa. E eu vim dizer para alguém: a tua vida não termina em Lodebar, tem Jerusalém, tem restituição. Se for preciso, o mensageiro do rei descer lá no meio daquele teu quintal, no meio da tua família, para trazer notícias: restituído. Se coloque de pé em nome de Jesus. A tua vida já é uma inspiração para muita gente que te conhece. Eu estou sentindo a presença do Eterno aqui. Eu vim profetizar nesse altar com muito temor, mas eu vim dizer que 2024 será o ano de honra. Você pode virar para pelo menos duas pessoas que estiver do seu lado. Diga: 2024 é o ano da honra de Deus. Se prepare, porque o mensageiro do rei está chegando para trazer notícias de restituição. Porque aquele que fez uma vez na vida de Mefibosete está fazendo de novo.
E Deus está falando comigo aqui, Ele vai fazer de novo, de novo. Oh, aleluia, dessa vez vai ser diferente. Diga, vai ser diferente. Aleluia, tem dupla honra de Deus chegando na tua casa. Tem dupla honra chegando no teu ministério. Se prepare, porque Deus vai te levar para lugar. Se prepare, porque Deus te forjou nesse tempo em Lodebar, aprendeu a florescer lá. Agora é a vez de Jerusalém. Já tem gente mencionando teu nome no palácio. Já tem gente tocando no teu nome no palácio. E ainda que tenha gente falando de você, mas no intuito de te desqualificar. Porque quando tem gente que lembra da gente, diz fulano. Quem está citando o nome de Mefibosete, está citando tem um, mas é aleijado. Não fique incomodado com isso. Porque quantas vezes eu já ouvi isso. Tem uma, ela prega bem, mas grita demais. Ele tem muita unção, mas fala muito português errado. Ainda que queiram falar de você para te desqualificar no palácio, mas eu vim dizer que vai ter efeito contrário. É o tempo de honra, e só quem recebe isso, levanta a mão para receber. Levanta a mão para receber honra. É honra de Deus na tua vida financeira. Tem honra de Deus chegando nos teus negócios. O tempo de Lodebar tem prazo de validade. É tempo de provisão, de restituição.